E eu convido você a abrir então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. É aqui nesse texto, a partir do versículo 14, que Paulo fala uma expressão que eu gosto tanto e que é tão conhecida, talvez de todos nós aqui, é que nós somos o bom perfume de Cristo. É aqui que está essa expressão. E nesse dia dos namorados, falar em perfume traz lembranças boas para muitos de nós aqui. Falar em perfume é falar em identidade. Pelo cheiro, nós temos lembranças. Pelo aroma, nós temos memórias. Quantas vezes a gente identifica o lugar pelo cheiro? Quantas vezes somos lembrados de pessoas que amamos e algumas que nem estão mais com a gente, pelo aroma que ela sentia, que ela exalava, melhor dizendo, pelo perfume que ela usava. E como pertencentes a Cristo, nós temos essa identidade pelo fato de exalarmos o bom perfume de Cristo. É um texto bem interessante que o apóstolo Paulo escreve quando está ali na Macedônia, tentado a ir plantar uma nova igreja em outro lugar, em Troade, mas ele quer se encontrar antes com Tito, que era um companheiro de jornadas missionárias, para saber a respeito dos coríntios, porque vocês devem estar lembrados que os coríntios não era assim uma igreja muito fácil. A primeira carta, quando a gente lê, nós vemos uma igreja cheia de problemas, de divisões, de contendas, disputas, uma igreja que tinha dúvidas, inclusive, sobre assuntos tão básicos como casamento, como pecado, como dons espirituais. E aí Paulo escreve aquela carta toda para trazer alguns corretivos para aqueles irmãos, e havia até uns mais graves, que era acerca da própria dúvida que alguns irmãos nutriam acerca do apostolado do nosso irmão apóstolo Paulo. Eles duvidavam se Paulo de fato era um apóstolo assim, segundo a vontade de Deus, e aí começaram a dar ouvidos a falsos mestres, a falsos apóstolos, e aí Paulo teve que se defender diante da igreja que ele havia plantado e passado lá mais de 1 ano e meio, ensinando o evangelho àqueles irmãos. Essa aqui é provavelmente a terceira carta que o apóstolo Paulo escreve. Nós não temos aqui a primeira de todas delas, temos duas cartas, a primeira que nós temos registro e esta segunda, mas nós já vemos nessa segunda feita aqui, que seria a terceira comunicação, digamos assim, à distância do apóstolo para com a sua igreja, nós já vemos ou podemos imaginar um apóstolo mais sorridente, mais leve, mais tranquilo, porque ele pôde perceber, pelo relato de Tito, que ele foi encontrar depois lá na Macedônia, que aquela igreja havia dado ouvidos ao apóstolo Paulo. Aquela igreja agora havia, inclusive, disciplinado pessoas que estavam trazendo escândalos para a igreja. Vocês lembram aquela pessoa, que tinha relações ilícitas com a mulher do seu próprio pai, todos sabiam, ninguém fazia nada. O apóstolo Paulo manda disciplinar aquele irmão, a igreja obedece, e muitos daqueles assuntos que foram tratados lá na primeira carta, aqui o apóstolo Paulo está dando graças a Deus. Essa é a expressão que ele começa, então, já no versículo 14, dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14, e agora vamos entrar no 15. Porque nós somos, disse Paulo, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Deus abençoe sua palavra lida. Oremos uma vez mais. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através dela. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, pelos louvores que pudemos cantar, pelas orações que já levantamos aqui diante do Teu altar, pela comunhão uns com os outros, ó Pai, pela oportunidade também de confessarmos nossos pecados, pedir perdão por eles e também abençoar as nossas crianças. Estamos em um culto de louvor e adoração ao Senhor, e queremos de fato, ó Pai, exalar o Teu bom perfume, o conhecimento verdadeiro do Teu ser, do Teu propósito para nós. Que assim aconteça nesta hora em que meditaremos na Tua palavra que está sendo ministrada.
Que o Senhor possa, ó Deus, falar-nos e trazer ao nosso coração o encorajamento necessário, a fim de que possamos, por onde andarmos, de fato sermos testemunhas do poder, da graça, do amor e da verdade do Teu Evangelho que emanam para os Teus filhos. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco uma vez mais, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa carta aqui, que talvez seja a mais pessoal do apóstolo Paulo, é aqui, por exemplo, que ele narra a maior parte dos seus sofrimentos. Há um capítulo inteiro aqui que Paulo vai narrando a quantidade de castigos, de prisões, de naufrágios, de doenças, de desprezos, né? As ameaças de morte, tudo isso para fazer parte de uma defesa ainda do seu apostolado contra alguns falsos mestres que ainda eram ali recebidos em honra naquela igreja. Ainda havia um espaço de dúvida sobre quem devemos ouvir. E a igreja aqui, que já estava dando mais ouvidos ao apóstolo, recebe então essa segunda carta para trazer uma consolidação do ministério apostólico. E Paulo diz que, dentre as muitas defesas que ele faz, para além dele ter ido ao terceiro céu, como ele narra aqui, ter ouvido e visto coisas inefáveis, coisas que não lhes foi permitido revelar às pessoas, para além dele ter sido esbofeteado em seu orgulho, com um espinho na carne, e de ouvir do próprio Deus: olha, eu não vou tirar esse espinho daí, ele te é necessário, mas a minha graça te basta. Então ele traz aqui uma série de relatos até pessoais e de experiências profundas com Deus para atestar a veracidade das suas palavras, daquilo que ele ensinava. Mas para além disso tudo, irmãos, a demonstração principal que ele queria trazer é que o ministério apostólico que Deus colocou diante de si, das suas mãos, era um ministério vivido na presença de Deus, diante da face de Deus. É essa expressão que termina, por exemplo, essa porção que nós lemos lá no versículo 17, com sinceridade, da parte do próprio Deus, é que falamos na presença de Deus. E é isso, irmãos, o que significa exalar o bom perfume de Cristo para nós. É tudo que façamos, falemos, pensamos, planejemos, tudo isso deve exalar o bom perfume de Cristo a partir do ponto principal de que nós estamos aqui como representantes de Cristo, como aqueles que são os porta-vozes do Evangelho de Cristo. Nós exalamos esse bom perfume porque pregamos as boas novas daquele que tem o perfume da salvação para aqueles que nele estão. Nós vemos aí, logo no versículo 14, que Paulo está começando ali a agradecer a Deus, para que fique claro que não se trata de uma defesa orgulhosa ou vaidosa do seu ministério. Olha, eu vou dar aqui uma carteirada para vocês, eu vou começar a falar por que eu sou o apóstolo verdadeiro e que esses outros são os falsos, e vocês têm que se convencer disso. Não, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aqui, depois é que ele vai narrar as lutas ferrenhas, né, que ele encontrou, a resistência, a perseguição, a fome, o frio, as doenças, que nós temos visto na série que o pastor Robson tem trazido aqui no livro de Atos, mas ele traz, olha, em todas essas coisas, eu só sou vitorioso através de Cristo Jesus, graças, porém, a Deus, que em Cristo nos faz triunfantes. E essa palavra triunfo aqui, irmãos, Paulo traz como empréstimo da cultura romana da época, para aplicar para aqueles irmãos o significado de sermos triunfantes em Cristo. A linguagem aqui romana do triunfo, né, do cortejo romano, era a ideia de uma guerra que era vencida por alguns comandantes do imperador romano, e que se eles conquistassem grandes porções de cidades, de terra para o Império Romano, esses comandantes eram honrados diante de todos, e alguns deles ganhavam, por assim dizer, cidades para governar. E nesse cortejo triunfante, né, havia ali a carruagem real, e ao lado dela vinham os soldados, vinham os comandantes que vieram vitoriosos daquelas batalhas. E nesse cortejo, eles também traziam os espólios da guerra, que eram os conquistados, aquilo que eles haviam trazido em termos de riquezas, de posses, daquela nação derrotada, mas também os soldados vencidos, que haviam sido aprisionados e estavam ali enfraquecidos, servindo de espetáculo público para aquelas pessoas que celebravam aquela demonstração de força do Império Romano. E dentro desse cortejo, via lá aqueles sacerdotes romanos com os incensos.
e exalava aquele perfume diante das pessoas. Então passava o cortejo real, as pessoas ali celebrando a vitória, as pessoas exaltando aqueles soldados, aquela grande conquista, e havia ali os sacerdotes que representavam para o povo romano essa ligação da vitória com a vontade dos deuses, exalando perfumes. E aí naquele cortejo, esse perfume, diz o apóstolo Paulo, essa fragrância, diz, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Só que ele vai dizer aí, verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, mas também nos que se perdem. E ele explica, para com estes que se perdem, esse incenso, esse aroma, esse cheiro é um cheiro de morte para morte. Para com aqueles que são salvos, aqueles que venceram, esse mesmo aroma é convertido de vida de morte para vida. Alguém que sentia o mesmo cheiro, mas que vinha derrotado, era um cheiro de morte. Aquele cheiro trazia, irmãos, a péssima expectativa de que, chegando na arena pública, aqueles soldados conquistados, prisioneiros, eles iam servir desse espetáculo público lutando, muitas vezes, com feras. Muitos deles entravam em batalhas sabendo que iam ser dilacerados por animais selvagens, diante das pessoas. Era um espetáculo de morte para quem estava caminhando para a morte. E aquele cheiro exalado, que para aqueles soldados vencedores era um cheiro de vida, de vitória, de celebração, para aqueles prisioneiros, o espólio da guerra era um cheiro de morte para a morte. Paulo traz, então, este contato cultural para demonstração de que, de uma forma ou de outra, através da pregação do Evangelho, quando Cristo vem triunfante, vencendo os inimigos, vencendo o pecado, vencendo Satanás e vencendo a morte, Ele nos conduz nesse cortejo triunfante e nós exalamos assim um perfume. Que tipo de perfume? De vida para a vida. Porém, essa mesma pregação, esse mesmo cortejo, anuncia para aqueles que são derrotados, porque se veem vencidos pelo pecado, se veem sozinhos contra Satanás e se veem agora caminhando para a morte. Esses inimigos não foram vencidos pelo Cristo triunfante, eles estão caminhando, sentindo o cheiro de morte para a morte. João Calvino, comentando esse texto, diz que ele põe grande ênfase na palavra fragrância, e é como se ele quisesse dizer assim: o poder do Evangelho é tão grande que ou ele vivifica ou mata, só não por seu sabor, ou não só por seu sabor, mas também pelo seu próprio odor. Se o resultado for vida ou morte, ele nunca é pregado em vão. É como se a porção do Evangelho, o seu conteúdo, ele é tão poderoso que antes mesmo de ser comido, como diz na linguagem apocalíptica, né? Lá no livro de Apocalipse, João fala que o Evangelho ele tem um gosto doce na boca, mas é amargo ao estômago. Nós comemos o rolo da verdade, da sinceridade do Deus que nos ama e que revela a vida para nós que somos da vida e que nós sinceramente reconhecemos nossa condição de perdição e aí nos rendemos aos seus pés e o adoramos e reconhecemos nossos pecados. Nós passamos a comer deste Evangelho, pregando este Evangelho que tem um gosto doce na boca. Nós enchemos os nossos pulmões do oxigênio da nova vida e, como arautos do Rei, proclamamos as virtudes daquele que venceu por nós, daquele que ganhou as nossas batalhas, daquele que saiu triunfante contra o pecado, Satanás e também contra a morte. Mas, à medida em que pregamos este Evangelho, que nos deliciamos em proclamá-lo, é difícil digeri-lo, porque vem acompanhado de perseguições, de lutas, de renúncias, de negar a nós mesmos, suportarmos e carregarmos a nossa própria cruz, a fim de que sigamos no cortejo com Jesus. Mas, antes mesmo de comer desta pregação, o seu odor já é suficiente para fazer com que as pessoas percebam para onde elas estão indo. O odor já traz a sensação de que tipo de cortejo as pessoas estão curtindo, para onde elas estão sendo levadas.
Em 2 Coríntios, aí ainda no capítulo seguinte, capítulo 3, nós temos aqui uma dúvida acerca desse tema, porque como que este evangelho serve o seu odor e o seu sabor, tanto para salvação como para condenação, se no versículo de número 6 aí, de 2 Coríntios 3, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Evangelho de Cristo sendo pregado, com que fim? Vivificar, trazer vida. Foi Jesus quem disse, por exemplo, se você for lá para o Evangelho, voltando aí de João, no capítulo de número 3, naquele diálogo com aquele chefe lá dos fariseus, Nicodemos, aquele mestre da lei. Se você vê, por exemplo, João 3,17, o próprio Jesus, falando da sua missão, a missão da sua pregação, do seu evangelho, ele fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Como então nós estamos diante desse texto do apóstolo Paulo, falando do mesmo conteúdo, o mesmo cheiro, que para uns traz sim salvação, mas para outro traz condenação. E o próprio Calvino, fazendo essa pergunta, ele diz que a explicação básica é que nós temos aqui diante de nós algo que nossa condição sem Cristo, nós não precisamos que ninguém nos condene. Todos pecaram e já carecem da glória de Deus. Se nós continuarmos, nós que eu digo assim, na forma de falar, todo ser humano, caminhar por todo esse cortejo da vida, por toda a sua história, sem nenhum movimento da graça de Deus salvífica para ele, no sentido de trazê-lo à vida, de tirar ele da condição de um escravo do pecado, de um prisioneiro maltratado, ele está caminhando para junto das feras, para ser dilacerado e sofrer por toda a eternidade. Ninguém precisa fazer mais nada por ele. Ninguém precisa condená-lo. Ele já nasceu em pecado, e é inclinado ao pecado, e vai viver na prática do pecado. Mas para aqueles, porém, que ouvindo a pregação da palavra, sentindo o cheiro de vida para a vida, vem o triunfo sobre o seu próprio pecado, sobre a sua condenação, através de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia, e diz assim: eu tinha esse mesmo destino, mas alguém abriu as comportas da eternidade, da salvação, se oferecendo em morte substitutiva, levando a minha desgraça publicamente, levando a derrota das minhas guerras na sua carne, sendo cravado, cuspido, humilhado, dilacerado e morto, estando sepultado por 3 dias, mas ele saiu vitorioso para vencer, triunfante para triunfar, e puxando a carruagem real, trouxe junto consigo soldados que foram arrebanhados de uma condição de derrota, mas que agora se tornaram vitoriosos, porque participam das hostes celestiais daqueles que adoram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos esses soldados, irmãos. Nós que, sentindo o cheiro da mensagem de tão grande salvação, nós olhamos para a nossa condição, que era um cheiro de morte, porque era o nosso perfume, era a nossa condição, estávamos dissociados do bem de Deus, preferimos os nossos próprios caminhos de nosso coração, perdíamos as batalhas, porque nem muitas vezes as considerávamos assim, gostávamos das coisas que nos eram oferecidas por esse sistema mundano de interpretar nossa realidade, e assim nos acostumamos a viver longe do Senhor. Mas eis que a graça de Deus se manifestou diante de nós. Eis que o Espírito de Deus nos deu nova vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dado por Deus. O cheiro e o sabor da graça de Deus vem por intermédio de algo que Ele mesmo implanta em nosso coração, e assim nos conduz para uma nova vida triunfante, não perfeita ainda, mas triunfante. É interessante que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui com uma pergunta, lá na parte C
do versículo 16, a parte final, ele diz: quem, porém, pode fazer isso? Quem, porém, é suficiente para proclamar este evangelho que é doce e palatável aos lábios, mas que traz sim consigo uma digestão difícil, perseguição, renúncia, dureza do nosso coração, que mesmo convertido ainda labuta contra as nossas próprias tentações, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, o nosso orgulho. Como nós seremos diferentes daqueles falsos mestres, daqueles falsos pregadores, dos falsos cristãos que erguem bandeiras da religião, que enchem a boca de pregações e orações nas praças, mas que de Cristo nada tem, que são chamados pelo próprio Cristo de raça de víboras, ou de sepulcros caiados, ou de falsários. Ele chama a atenção para aqueles que, com falsas motivações e falsos conteúdos, tentam, através de uma falsa religião, conquistar vitórias e participarem do cortejo triunfante. Diz o verso 17, respondendo a essa pergunta: porque nós não estamos como tantos outros que mercadejam a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É interessante, irmãos, porque lembra que, para além da doutrina, do cuidado pastoral que Paulo tinha com esses irmãos, Paulo tinha uma outra preocupação também, é que aquilo não fosse confundido com as falsas e equivocadas pregações dos falsos mestres. Só que a palavra que Paulo usa aqui tem a ver com adultério, né? Adulterando, mercadejando a palavra. A palavra aqui ela tem mais a ver com intenção, com motivação, do que com conteúdo. Então, não é que aqueles falsos mestres entravam lá em Corinto e diziam assim, Paulo disse isso, eu porém vos digo. Não era tão claro, não era algo tão explícito, não era um conjunto de doutrinas falsas abertamente apresentadas para convencer as pessoas. Era de forma sutil e muito mais ligada à motivação. Mercadejar a palavra, adulterar a palavra, tinha a ver com os comerciantes da época que adulteravam as suas mercadorias para fazer mais volume, para que no ato da venda rendesse mais e tivessem mais lucros. Paulo usa essa palavra aqui para as pessoas que aparentemente estão pregando a palavra, estão abrindo a Bíblia para aquela igreja de Corinto, lendo o texto, explicando o texto, mas com uma motivação carnal, com uma intenção de conquistar pessoas para tirar delas vantagem, para obter lucros. Por isso que o tradutor aqui preferiu mercadejar e não adulterar, para ser ainda mais específico acerca da intenção do apóstolo Paulo de chamar a atenção para o discernimento espiritual daquelas pessoas. Essa pergunta aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha feito: quem é capaz de pregar e anunciar este evangelho, trazendo cheiro de vida e cheiro de morte, sabendo que onde traz cheiro de vida, glória a Deus, todo mundo vai ficar feliz, vai haver salvação, mas trazendo o cheiro de morte no ambiente onde você está e que você é renegado pelo que você crê, você é rejeitado e excluído das rodas de amizades pelo que você diz, pela forma como você vive, pelos convites que você nega, pela presteza que você entrega a causa da família, você protege a sua família, você não entra em ciladas, você foge da aparência do mal, você não vai na onda dos outros, porque você é de Deus e você está tentando exalar o perfume de Cristo, mas para aquelas pessoas que estão caminhando para a morte, é um cheiro de morte para a morte. E o preço é alto, meu irmão, que você e eu pagamos. Mas havia aí um grupo de pregadores que não experimentava essa digestão difícil de pregar o doce evangelho de Cristo, porque eles pregavam para si mesmos, para os seus próprios interesses. Por isso que esse texto aqui é tão atual como toda a Escritura. Nós estamos, como foi até mencionado hoje na pregação pela manhã pelo reverendo Andrew, nós estamos nos aproximando aí do período eleitoral. Já estamos, na verdade, em período eleitoral. As pessoas já estão fazendo campanha. Talvez seu WhatsApp já começou a receber alguns links, algumas informações, algumas imagens, para tentar influenciar o seu voto. E nós podemos debater sobre isso no âmbito privado, nós podemos fazer as nossas distinções, nós devemos estudar os candidatos, as propostas, né?
e, acima de tudo, orar para que Deus nos dê discernimento. Mas não se engane, meus irmãos, porque assim como aconteceu na eleição passada, e na retrasada, e na outra, e nas outras tantas, vai acontecer novamente esse ano. Pessoas que vão usar isso aqui, para dizer assim: eis que falo em nome de Deus, eu estou abrindo a Bíblia, e este candidato, ele crê na Bíblia, e esta pessoa prega a Bíblia, esta pessoa é pastor, é apóstolo, é evangelista, é mestre, e você deve então votar nele. Por quê? Porque ele é dos nossos. E quantas vezes o evangelho, sendo mercadejado dessa forma, traz cheiro de morte, quando deveria ser de vida, para pessoas que estão sedentas em ver a pregação real do evangelho e nutrida com a sinceridade de alguém que está preocupado com a salvação das pessoas, com a vida espiritual, e não para se enriquecerem e se engrandecerem à custa dos outros. Paulo chamava a atenção para essas pessoas que de forma política queriam conquistar lugar na igreja, queriam trazer para si uma autorização imposta pela religiosidade. Quando Cristo falou: olha, meu mundo ou meu reino não é deste mundo. O meu reino ninguém vê, ninguém toca, ninguém representa. Não há palácios, carruagens. Não há palácios, inclusive, políticos, como aquele que se dá o nome do nosso, aqui da nossa casa de governo. Ninguém pode dizer, irmãos, abrindo a boca para pregar o evangelho, ainda que essa pessoa diga coisas verdadeiras e cite textos bíblicos. Isso acontece com todos os candidatos. Até aqueles que se dizem ateus. Você é ateu? Sim, graças a Deus. E a gente às vezes pensa assim: não, vamos separar essas pessoas daquelas. Por quê? Porque essas aqui falam de Deus, aquelas falam de Oxum. Essa aqui fala. E na verdade, todos estão falando de um falso Deus. Porque a motivação do seu coração faz com que a pregação esteja adulterada. Isso acontece quando a gente vai abastecer o carro, né? Em tempos de combustível tão caro, a gente vê alguma promoção assim absurda, a gente fica ou não com o pé atrás? Rapaz, essa gasolina aí está muito barata. Deixa eu ver a cor dela. Teve uma lei recente aí, né, que obrigou os postos a colocar lá aquele dispositivo que mede a pureza do combustível e tudo mais. Mas alguns estavam vendendo o combustível, anunciado como combustível fosse, com o propósito de fazer o carro andar. Isso publicamente demonstrado. Mas qual era a motivação por trás? Adulterando, misturando aquilo que era combustível, mas que estava em dosagens alteradas, a fim de mercadejarem, a fim de lucrarem, trazendo algo falso, com cara, com embalagem de verdade. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção, desde sempre, acerca disso. Porque nós não somos desses, irmãos, que somos enganados por ventos de doutrinas, ou por suspiros eloquentes de pessoas que querem se dar bem, e que não querem a honra de Cristo, e que quando assumem os seus cargos, quando assumem as suas posições, defraudam a igreja, sujam, mancham, envergonham aquilo que se diz fé cristã. Porque o que eles fazem, o que eles dizem, o que eles planejam, não está alinhado com aquilo que é a palavra de Deus. Não estão diante da presença de Deus. Não vivem em Cristo, aprovados por Cristo, com sinceridade e da parte do nosso Deus. Quando eu falo assim, a gente não fala dessa forma, assim como o apóstolo Paulo não estava falando dessa forma para se exaltar, não. Não é que a gente está aqui neste culto pensando sobre isso, preocupado com os desígnios da nossa nação, com os próximos passos, com o que será deste país tão carente, nos colocando acima das pessoas que lá estão. Mas é chamando a nossa atenção com esta pergunta que Paulo faz: quem é suficiente para estar naquele lugar? Quem pode assumir tal posição? Quem pode ser sincero no falar, no pensar, no planejar, na motivação e na entrega de suas promessas, de seu ensino e da palavra de Deus?
o apóstolo Paulo deixa claro que isso só é possível pela suficiência em Deus. Essa resposta também está no capítulo seguinte. Se você olhar o capítulo 3, o versículo 5, queria inclusive que nós pudéssemos ler juntos, 2 Coríntios 3, 5, vamos lá? 1:12 aí? Já. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, irmãos? Se não for Deus na minha vida, enquanto prego, enquanto oro, enquanto me relaciono com a minha esposa, enquanto me relaciono com meu filho, enquanto me relaciono com os meus pais, com a igreja, se não for Deus, o perfume exalado não será de Cristo. Será um perfume egoísta, um perfume fraudulento, uma imitação até, mas que não tem fixação. Que logo você passa e logo o perfume passa de você. Porque não tem raiz, porque não tem essência real do Rei que é Cristo, que governa a nossa vida, e que o modo como pensamos, caminhamos, agimos e falamos corresponde ao chamado para os súditos deste grande Rei. É o mesmo Paulo que, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz que ao desenvolvermos, irmãos, a nossa salvação, ao pregarmos mensagem de tão grande salvação, ao buscarmos viver em santidade, em verdade, em sinceridade, a despeito de quem nós somos, pecadores, tendentes a cair, é somente em Deus que conseguiremos desenvolver a nossa salvação, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo o seu poder. É o poder de Deus que é suficiente para arrancar de nosso coração todo equívoco, todo egoísmo, todo orgulho, toda vaidade, todo senso de autoengrandecimento, todo desejo de tapinha nas costas e elogios fugazes. É somente através deste convencimento do Espírito Santo, na busca incessante da sua presença, que atesta a nossa fé em Cristo, que a valida e que a desenvolve, para que os frutos de tão grande conversão possam ser percebidos uns para com os outros. E assim, vejam as boas obras em nós e glorifiquem não a nós, mas ao Pai que está nos céus. É para isso que Deus nos chama. Aplicações bem diretas desse texto para nós hoje. Primeiro, nós devemos ser motivados pelo legítimo zelo por Deus em tudo que a gente faz. É claro que a gente falou até aqui mais em termos ministeriais. Ministérios religiosos e políticos foram os dois exemplos que nós mais trouxemos aqui. Mas falamos sobre família, relacionamentos, relações de trabalho. A forma pela qual você será conhecido, meu irmão. A forma pela qual alguém vai lembrar de você, pelo perfume sentido, pelo perfume exalado, vai ser se você fazia as coisas com zelo, não por você mesmo, não pelo seu status, não pela sua repercussão social, mas se você fazia por zelo a Deus, ao reino de Deus, ao Evangelho de Cristo, a pureza da doutrina e a pureza da motivação de entregar essa doutrina uns aos outros. Em segundo lugar, devemos lembrar que a obra que estamos realizando, seja ela qual for, da recepção ao departamento infantil, do louvor à pregação, da limpeza à organização de eventos, da equipe de brigadistas recém-formada e ampliada, a todo e qualquer ministério de serviço da igreja e fora da igreja, nós devemos lembrar que esta obra que estamos realizando é do Senhor e de mais ninguém, e que deve ser introduzida só aquilo que vem dele. A segunda tentação que a gente tem é, mesmo bem intencionados em entregar corretamente a mensagem de salvação, em ser capacitado para vivê-la
de modo prático, no dia a dia de nossas relações, a tentação é incluirmos os nossos achismos, nossas experiências, dentro desse pacote daquilo que chamamos de pregação da salvação. Cuidemos para que não sejamos adúlteros da palavra de Deus. Ninguém aqui está falando que a pregação do Evangelho deve ser impessoal, que o testemunhar do que Deus tem feito deve ser algo que não envolva experiências pessoais. Não. Mas é que essas experiências pessoais, a nossa história, a forma como Deus nos livrou em tal situação, a forma como Deus me abençoou quando precisava de tal livramento, a forma como alcancei a tão sonhada vitória sobre uma área da minha vida, a forma como eu fui abençoado em determinado momento da minha história, não serve de uma receita pronta, acima daquilo que é descrito como ordinário, como vindo de uma relação de conhecimento do que Deus já revelou e que está diante dos nossos olhos. Olha, a Bíblia diz assim, mas deixa eu dizer como é que aconteceu comigo. Já passou por isso? A Bíblia fala assim, para você orar segundo a vontade de Deus, mas comigo funcionou assim. Eu disse, Deus, eu determino que assim aconteça. Deus, eu digo que tem que ser assim, porque eu sou filho do rei, e na palavra diz que eu sou herdeiro de todas as coisas. Então o Senhor vai ter que fazer assim, assim, assim. Olha, meu irmão, testa isso pelo menos uma vez. Vai que dá certo, comigo deu. Quem é que já passou por isso? Pelo menos alguma vez. Não é? As pessoas querem convencer a gente. Talvez a motivação aí esteja ok. A motivação seja ajudar. A motivação seja abençoar. Mas o conteúdo foi adulterado. Em terceiro lugar, devemos lembrar que Ele vê tudo quanto fazemos. E devemos aprender a confiar tudo ao seu juízo. Você pode dizer assim, pastor, eu tenho tentado servir a Deus, fazer tudo para a sua glória, mas não vejo resultado. Eu não sou apoiado, especialmente pelos da minha casa. Não sou ouvido, sou motivo às vezes de chacota. As pessoas não querem estar muito perto de mim. E eu tenho buscado honrar ao Senhor, tenho buscado viver diante dEle, não adulterando a sua palavra, anunciando salvação, anunciando também condenação, cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Eu estou buscando em meu ministério, na minha vida prática, no meu dia a dia, na minha família e fora de casa, ser um arauto do teu reino. Mas eu não tenho conseguido bom êxito. Aos nossos olhos é assim que às vezes nos sentimos mesmo, fracassados. Talvez o tema desta resposta inicial que o apóstolo Paulo dá é sobre a acusação de ser um apóstolo fracassado. Ele está respondendo aqui à acusação daqueles falsos apóstolos, de que o ministério de apóstolo Paulo não é assim tão exitoso, e tentava encontrar brechas em seu apostolado. Mas ao que Paulo responde aqui é que tudo que nós fazemos é diante de Deus, para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, tudo é dele, meus irmãos. A obra de Deus é de Deus. Nós somos convocados a participar da missão que é de Deus. Nós somos incluídos no reino que é de Deus. Nós reinaremos com Deus, porque Deus reina por nós, em nós e adiante de nós, já hoje, e o será para sempre. Por isso, diante desse relacionamento, que você tem dificuldades de apresentar o Evangelho, seja com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com filhos, pessoas com quem você convive, que você ora, que você procura dar bom testemunho, pessoas na igreja que você serve nos mais variados departamentos. Talvez temos professores de crianças aqui, que de repente passaram anos instruindo determinada criança aqui na escola bíblica, no culto das crianças, que de repente essa criança se tornou adolescente e preferiu o mundo. E isso traz uma tristeza ao nosso coração. Isso traz um senso de uma produtividade nula, ou pelo menos desperdiçada, tempo, energia, força em vão.
mas o que o apóstolo Paulo aqui enfatiza para nós, irmãos, é que é Deus do começo ao fim. Nós somos instrumentos, às vezes falhos, muitas vezes desafinados, mas ainda assim triunfantes com Cristo. É Deus quem conquista as nossas batalhas. É Deus quem nos levanta quando caímos. É Deus quem corrige as rotas do nosso próprio coração, ainda que Ele esteja bem intencionado em fazer aquilo que Deus manda fazer. E é Ele mesmo quem vai dar o fruto daquilo que nós semeamos. É Deus quem faz crescer. O apóstolo Paulo tinha dito na carta anterior, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Continue falando, continue orando, continue testemunhando, continue servindo aonde você está. E Deus se responsabilizará de trazer em feitos ordinários, mas especialmente extraordinários, que surpreendem até nós mesmos, quando vemos a vitória tão aguardada e que agora nos traz a surpresa da alegria, porque parecia demorada, parecia tardar, mas a bênção do Senhor se fez diante de nós. Quantos aqui têm um testemunho para contar sobre um motivo de oração tão antigo e que você já tem até talvez perdido as esperanças de atendimento, e eis que chegou o tempo de participar do cortejo triunfante. Há um tempo, irmão, determinado para todas as coisas. E esse tempo de trazer a ceifa, os campos branquinhos prontos para trazer os frutos que alegrarão a todos, ele está chegando na minha e na sua vida. Nós não os conhecemos, nós não sabemos quando será e nem como será. E vou dizer uma coisa que talvez não seja muito encorajadora. Talvez a gente nem esteja aqui para ver. Mas a obra é de quem? É minha? É sua? É de Deus. Persevere, creia. Deus é quem vai fazer. Deus vai querer e Deus vai fazer. Nas pessoas que ouvem, elas vão querer Deus e vão crer em Deus, porque é Deus quem vai fazer. A obra é de Deus. Nós somos apenas servos, instrumentos, que devemos nos colocar diante do Senhor, dispostos a, contra tudo e contra todos, se for o caso, continuar o nosso cortejo, porque nós não somos dos que perdem da morte para a morte. Nós, os que cremos em Cristo, marchamos triunfantes para a linha de chegada da vitória final. As circunstâncias, irmãos, podem sim nos desanimar, e as pessoas podem opor-se a nós e nos entender mal. No entanto, temos em Cristo os recursos espirituais para vencer a batalha: uma consciência limpa, um coração compassivo e uma fé conquistadora. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu queria convidar você a fazer uma oração nesta hora, pedindo pureza para o seu coração, pedindo a misericórdia do Senhor, uma mente compassiva para compreender os seus desígnios e mesmo quando não os compreendermos, que possamos descansar e aguardar o dia da vitória do Senhor que se aproxima. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nenhum de nós aqui somos soldados combatentes com forças e recursos próprios suficientes para vivermos neste apostolado, por assim dizer, que o apóstolo Paulo nos apresenta, com a fidelidade na pregação, no conteúdo dela, mas também na essência, na motivação, expressada em cada relação, em cada âmbito da nossa vida, não apenas nos ministérios, aqui na igreja, mas especialmente neste mundo tão carente da verdade, a verdade transformadora do Teu Evangelho. Ó Deus, que a doçura do Teu Evangelho possa de fato sempre trazer à tona o exalar da salvação por onde passarmos. Mas ainda que esta mesma pregação e testemunho sincero vivido diante do Senhor e das pessoas possa exalar cheiro de morte para morte, condenação para quem não crê, ainda assim o Teu propósito será cumprido, de pregar o Teu Evangelho, trazendo salvação, mas também atestando a condenação daqueles que rejeitam ao Senhor
rejeitam a tua cruz, rejeitam o teu amor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de pessoas que de repente estão ouvindo essa palavra e que estão sentindo nesta hora o cheiro de morte para a morte, porque estão contrários a Cristo, ainda não o aceitaram, ainda não o receberam como o Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, converte para eles este cheiro de vida para a vida. Traga, ó Pai, consciência de pecado, desarme essas pessoas do senso de autojustiça, do engano, ó Pai, das conquistas próprias e do egocentrismo de adorarem a si mesmos e de quererem ser servidos. E traga-os ao arrependimento, ó Pai, ao quebrantamento sincero, para que humildemente reconheçam que precisam do Senhor e que te adorarão, porque somente o Senhor é o Deus verdadeiro. E aqueles, ó Pai, que já sentem o cheiro de vida para a vida, ó Deus, que o Senhor possa encorajar, renovar as forças, dobrar cada vez mais a porção do Teu Espírito, para trazer intrepidez no falar, no agir, no pensar, no raciocinar, no esperar. Traga paciência, traga longanimidade, Senhor. Renove a nossa esperança nesta noite, a fim de que, como filhos do Rei, arautos de tão grande salvação, possamos de fato ser identificados como aqueles que se parecem com Cristo, porque cheiram como Cristo, porque exalam o aroma suave da salvação do Senhor. Obrigado, ó Pai. Completa em nós essa boa obra, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.